A pesquisa consiste, na verdade, num levantamento que teve origem na rede de grupos de pesquisa em educação e desigualdade, que é uma rede fomentada e mantida pela Fundação TID Setúbal, e que, como eu disse, consistiu num levantamento bibliográfico de parte da literatura científica sobre essa temática da educação, pobreza e desigualdade. Por que eu estou dizendo parte? É porque nós nos limitamos a um corpus de periódicos e, portanto, a um só gênero científico. Nós temos outros gêneros científicos, como os trabalhos de fim de curso, teses, capítulos, livros, mas o que era viável, o que a gente dispõe de dados e de banco de dados é para periódicos. Portanto, quero prudentemente falar em parte da literatura científica. Nossos objetivos discutidos na rede eram, primeiro, identificar quais são os grandes temas do debate internacional contemporâneo sobre essa temática. A partir daí, também divulgá-los, divulgar tanto os dados da pesquisa quanto os resultados da pesquisa. E, finalmente, um objetivo que, muito humildemente, a gente espera mais para frente poder alcançar, que é inspirar políticas públicas e inspirar iniciativas na sociedade civil. Mas concordo que é um objetivo muito ambicioso, talvez demasiadamente ambicioso. Com relação à metodologia, para aproveitar bem o tempo que a gente dispõe, nós vamos passar mais ou menos rapidamente, a Vivi que vai fazê-lo, sobre aquilo que a gente chama a nossa cozinha, né? A cozinha da pesquisa. A Vivi, que foi nosso braço direito, esquerdo também, vai poder falar com mais propriedade do que eu. Então, primeiro, a gente teve que traçar um foco, porque é um universo enorme, vocês vão ver depois os números que a gente vai apresentar. Então, esses focos. Primeiro, classes populares e, principalmente, as frações mais vulneráveis dentro das classes populares. E aí, os níveis elementares do sistema de ensino. Então, a gente se reteve a educação básica, até porque são os níveis que vão atingir esse público, né? Dentro das várias desigualdades que a gente viu exaustivamente durante o dia inteiro, a gente se focou no desempenho escolar, mais especificamente, que é... Observação, sim. É claro que a gente sabe que a escola tem funções que extrapolam em muito a aquisição do conhecimento. Ela tem funções da ordem de manutenção e promoção do bem-estar da criança, funções de desenvolvimento de dispositivos morais, políticos, nós falamos muito de cidadania. No entanto, do ponto de vista da sociologia da educação, a gente tem claramente a noção de que a proficiência e a aprendizagem está entre as funções mais importantes da escola. Primeiro, e, sobretudo, quando se trata de classes populares, que tem somente na escola um local de aquisição de aprendizagem, o que vai ser muito diferente para os outros meios sociais, que tem um entorno todo culturalmente muito rico. E, segundo, porque aqui, nesse debate, trata-se da procriação de diferenças entre os indivíduos. Nós falamos em desigualdades, mas desigualdades são também diferenças. E essas diferenças têm base no desempenho escolar, que, por sua vez, e daí eu volto nessa função importante da escola, que, por sua vez, representa um fator fundamental na inserção do indivíduo no futuro, seja no mercado de trabalho, empregabilidade, seja mesmo no interior da sua trajetória escolar. A competitividade a competitividade escolar é uma coisa de muito importante naqueles setores do sistema de ensino onde a gente tem números clausos, ou seja, mais demandantes do que vagas. Trata-se, portanto, no sistema de ensino, de eliminar um concorrente. E o desempenho escolar, então, tem uma função muito importante. Bom, de novo, o período a gente teve que estabelecer até
pela multidão de trabalhos. Então, a gente começou de 2017, que foi o ano que até o ano que a gente tinha, e regrediu 20 anos, um pouquinho a mais. Quais as fontes que a gente utilizou? Então, a gente foi para grandes bancos de dados, em inglês, o ERIC, que é mantido pela Secretaria de Educação americana, e o JSTOR, que reúne várias publicações. No francês, o CAIRN, o Percé e o Érudit, muito pela importância dele, pela relevância na área. E, durante o trabalho com os periódicos, a gente foi vendo a importância também do terceiro setor. Então, quase como uma pesquisa exploratória, e então não foi com essa mesma... como diria, o mesmo trabalho, a gente fez um panorama em alguns relatórios de terceiro setor, de ONGs. Então, a gente deu uma olhada em 14 relatórios de 6 ONGs diferentes. E aí, um peso importante das ONGs americanas, estadunidenses. No Brasil, a gente analisou 9 periódicos brasileiros na área de educação e sociologia, que a gente já sabia que tinha uma tradição de trabalhar mais com esses fatores de educação e desigualdade. E como que a gente foi fazendo isso? Então, os procedimentos metodológicos bem usuais para esse tipo de pesquisa. Primeiro, a gente definiu as palavras-chave, os descritores. Então, os grandes primeiros descritores foi pobreza e desigualdade, por motivos óbvios. E depois, secundariamente, a gente pegou educação primária, sucesso escolar, escolas urbanas e, quando necessário, leitura e matemática. Pensando já no IDEA mesmo, né, no índice. Desse mundaréu, que depois a gente vai mostrar os números, a gente selecionou 180 textos mais pertinentes, que focavam mais nesse tema. E organizamos entre bibliografia principal e secundária. Dentre os textos da bibliografia principal, lemos, fichamos cada um deles e fomos vendo que eles acabavam se estruturando em grandes eixos temáticos. Então, a gente foi classificando eles dentro desses 8 eixos temáticos, que a gente vai ver mais para frente, e traçando depois uma análise mesmo, uns comentários analíticos, que a gente chamou de cada um desses eixos. Disso, então, resultou esse conjunto de dados que a gente está vendo aí na tabela, ou seja, na verdade, nós partimos de um corpus de 7.000 textos, mas que filtrando por todos os filtros que a Viviane foi mencionando, nós chegamos a 194 trabalhos. Ela falou em 180, porque tem 4 trabalhos que se repetem. Eles estão inseridos em 14 trabalhos, desculpa. Eles estão inseridos em mais de um eixo. Então, o nosso corpus final é esse, de praticamente 200 estudos, e que, nesse quadro, estão distribuídos por idioma, por bibliografia principal e secundária, e por eixos, que, por enquanto, até a Tânia não explicar, não vai fazer muito sentido para vocês, porque vocês não sabem o que são esses 8 eixos, que a Tânia vai agora... Só destacar que, desse total de trabalhos, aproximadamente 97 são os que a Viviane disse, que compõem a bibliografia principal, que, portanto, foram fichados e analisados mais detalhadamente para a gente tentar levantar conclusões sobre esses estudos. E, coincidentemente, até a gente fazendo essa conta um dia desse, outros 97 que a gente classificou como bibliografia secundária, por estarem mais perifericamente relacionados com o tema que nós elegemos para esse estudo, que é educação, pobreza e desigualdades. Lembrando que a Maria Alice já colocou que 14 textos presentes em mais de um eixo ao mesmo tempo. Que eixos que são esses, então? A classificação por eixos tentou observar temas emergentes da literatura internacional destacados nesses textos, principalmente na análise dos resumos e dos fichamentos. Então, foram 8 eixos. Só antes de falar sobre eles, uma observação aqui que eu estou lembrando que acho que a gente não falou,
que esse material está disponível. Já está, Maurício? Já está disponível no portal ideia.org.br, que é o portal que está apresentando o índice, dentro de uma parte chamada pesquisa. Então, clicando em pesquisa, você vai ter acesso tanto por navegação pelo site ou o PDF. Então, e o PDF com os resumos, as referências, os resumos e os resumos que são em língua estrangeiras traduzidos para o português. Exatamente. Então, nós estamos falando aqui de uma publicação que já está disponível no site, que, como a Maralice disse, foi resultante dessa iniciativa da Fundação Tide Setúbal, da Rede de Pesquisas em Educação e Desigualdade, e que a gente, então, hoje aqui não vai ter condição de detalhar muito pela questão do tempo, mas que vocês podem encontrar lá. Então, eu vou passar mais rapidamente pelos eixos, só para vocês terem uma ideia do tipo de temática presente nessas publicações. Os 2 primeiros eixos são de diagnósticos mais gerais, de pesquisas macro sobre os fatores de influência sobre as desigualdades escolares e, secundariamente, a nossa questão da pobreza, né, o aspecto das desigualdades que incide sobre as populações mais vulneráveis, buscando fatores fora da escola, fatores extraescolares de influência sobre as desigualdades. A diferença entre esses 2 primeiros eixos é que o primeiro inclui textos que fazem comparações internacionais entre diferentes países em relação a essas desigualdades, e o segundo são pesquisas dentro de cada país sobre fatores de influência. A principal conclusão, se a gente pode levantar uma conclusão geral desses estudos dos 2 primeiros eixos, é uma péssima notícia, que a gente viu reafirmada a manhã inteira hoje, que é, mais uma vez, digo mais uma vez porque alguém citou Coleman, aí, já vem desde a década de 1960, a reafirmação da influência da origem social sobre o desempenho escolar. Então, da origem social como principal fator explicativo das desigualdades, ao contrário do que poderíamos desejar, pensando em equidade. Agora, não significando que esses estudos constituam repetições do que já existia, porque eles vão mostrando como que as desigualdades vão se compondo, recompondo em novos cenários. Por exemplo, a questão do investimento das famílias na escolarização dos filhos, que os estudos vêm mostrando que tem resultados diferenciais conforme o meio social. Então, você incentiva que as famílias invistam na escolaridade dos filhos, mas esse investimento não tem os mesmos efeitos em diferentes meios sociais. Isso para dar apenas um exemplo do que eu estou chamando aqui de recomposição das desigualdades, mas mantendo essa lei de bronze da pesquisa educacional, da pesquisa sociológica, que é a influência do meio de origem sobre o desempenho. Os outros eixos... Claro. Você passar para o eixo, só como forma de interlocução com o que a Wanda falou na sessão anterior, delas não terem encontrado experiências que diziam respeito às desigualdades de sexo e de raça. E aqui também, nesses 2 eixos, o que predomina, em termos de origem social, é o NSE, é o background sociocultural, mais uma vez. Talvez na linha... Isso eu estou pensando agora e afirmo sem nenhuma grande certeza. Mas, pensando nos estudos, por exemplo, da Annette Larrot, nos Estados Unidos, da Teresa Seabra, em Portugal, que mostram que as desigualdades socioeconômicas e socioculturais sobrepujam as desigualdades de raça. Elas encobrem, em alguma medida, as desigualdades de raça. Mas o fato é que aqui também, nesses 2 eixos, que são eixos dedicados a entender o que produz desigualdade escolar, a variável privilegiada, a variável central, é o nível socioeconômico, em todo o guarda-chuva que ele representa, né? Capital cultural, capital econômico, capital social, tudo aquilo que a gente sabe que compõe o background. Os outros 3 eixos, os outros demais eixos, do 3 ao 8, contemplam aspectos mais específicos relativos às desigualdades e à questão da pobreza. O eixo 3, um aspecto que é talvez uma das consequências mais visíveis dessa relação nas escolas, que é a questão da infrequência e da evasão escolar, que atinge de forma mais severa os públicos mais vulneráveis. Então, nós encontramos vários textos que enfocam políticas de prevenção e de combate a esses 2 fenômenos, da infrequência e da evasão.
E os demais aspectos específicos ligados, seja à composição das desigualdades, seja a formas de enfrentamento. Então, o eixo 4, o efeito território, que é uma variável que vem sendo muito colocada em relevo pela pesquisa educacional e sociológica, o efeito do território na configuração das desigualdades, e, ligado a ele, experiências de parceria entre escola, família e comunidades. Uso do tempo extraescolar, então, diagnósticos e intervenções sobre como que o tempo fora da escola é usado pelas crianças, pelas famílias, e como que isso impacta na aprendizagem, seja o tempo extra-aula do dia, né, o chamado contraturno escolar, seja até mesmo os tempos de recessos escolares, de períodos de férias. Posteriormente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um eixo que apareceu com muito destaque, aí, de novo, relacionando com a apresentação da Wanda, né, é a educação infantil, a importância da educação infantil, tanto na explicação das desigualdades, quanto, posteriormente, nas políticas de enfrentamento. Também vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Um outro eixo reúne textos que chamam a atenção para iniciativas de mobilização de recursos humanos nesse enfrentamento às desigualdades, seja recursos já existentes na escola, e aí políticas de qualificação, de valorização, seja de docentes, seja da questão da liderança escolar, que encontra muito foco nessa literatura, e seja também a emergência de novos perfis profissionais no interior das escolas. Então, a gente vai encontrar textos falando sobre coach, que já foram citados aqui, o Family Liaison, um profissional que faria uma ligação entre escolas e famílias e comunidade, counselor, né, um profissional de aconselhamento no interior do espaço escolar. Enfim, vão alguns projetos trazendo outros profissionais para fazerem essa mediação também entre as diferentes instâncias da comunidade escolar. E, por fim, um eixo que reúne estudos que abordam intervenções no currículo, nas disciplinas escolares e nos processos de interação que acontecem dentro da escola. E, a partir de agora, então, nossos últimos slides dizem respeito às principais reflexões que nós detectamos nesse corpus analisado. Com relação ao contraste entre a produção brasileira, diminuta já numericamente, e a produção internacional, o que nos chamou a atenção foram esses elementos que são ligados um ao outro. Em primeiro lugar, no caso dos estudos nacionais, bases empíricas mais frágeis, no caso brasileiro, o que nos parece perfeitamente explicável quando a gente pensa que só a partir dos anos 90, com a revitalização do INEP, é que nós começamos a ter dados sistêmicos, dados padronizados sobre o nosso sistema de ensino. Até então, o que a gente tinha era muito pouco. E, mesmo assim, quando a gente compara com o caso francês, com o caso norte-americano, a gente ainda vê a timidez das nossas estatísticas, que muitas vezes não desagregam por sexo, muitas vezes não desagregam por raça. Enfim, essas bases empíricas, então, dizem respeito não só a uma escolarização tardia, mas um conhecimento tardio dessa escolarização. Então, a gente acumula essas duas desvantagens. Além disso, nos estudos aos quais nós tivemos acesso, mais uma vez, eu vou ser prudente seguindo a Wanda. Nós não examinamos livros, capítulos, mas achamos que os periódicos são bastante representativos do pensamento e da produção científica de um modo geral. Um segundo elemento, então, é que, no caso brasileiro, predominam estudos de caráter mais descritivo do que interpretativo, diferentemente dos estudos internacionais que estão baseados e que promovem grandes teorizações, grandes modelos analíticos, talvez dos quais a gente possa dizer que a teoria da reprodução é o mais robusto, é o que mais é veiculado, mas não só ele, né? A gente pode pensar nas ideias do funcionalismo. De qualquer maneira, no caso brasileiro, nós primamos mais por descrever situações de desigualdade, mais do que explicá-las e mais até do que ligá-las às especificidades do país. Isso, embora a gente tenha encontrado estudos que a gente poderia dizer que, do ponto de vista temático, tomam temáticas de ponta, como, por exemplo, estudos das desigualdades socioespaciais, georreferenciados, como, por exemplo, estudos sobre o efeito escola,
Eu digo de ponta porque são tendências das ciências sociais, de uma maneira geral, em educação, que são relativamente recentes também no exterior. Então, apesar disso, a gente tem no Brasil ecos da chegada aqui dessas temáticas. E, além disso, nós também vimos que nós estamos muito aquém da enorme gama de estudos sobre os dispositivos institucionais, mais ou menos institucionais, vindo do Estado ou vindo da sociedade civil, dos dispositivos e das ações de combate às desigualdades. E a nossa reflexão é que sabemos que essas ações existem no Brasil, elas são postas em prática, seja pela sociedade civil, talvez, e seja pelo Estado, talvez não no mesmo número do que nos países industrializados ocidentais. Elas existem, o que talvez a gente não tenha é uma reflexão ainda sistematizada sobre elas. Então, elas estão pipocando, acontecendo fragmentadas, sem que estudos como foram 9 ou 14 relatórios de ONGs que a gente... 14 relatórios de ONGs que fazem levantamentos super minuciosos dessas ações que são postas em prática. Então, também, isso é um outro ponto que marca a literatura nacional face ou em contraste com a estrangeira. Continuando as principais reflexões ou principais conclusões, nós levantamos como questões emergentes agora no debate, falando agora do debate internacional, nas duas línguas, né, que a gente viu, inglês e francês. Nós constatamos, em primeiro lugar, um refinamento da explicação das relações que unem a origem social ao desempenho escolar. A Tânia já mencionou isso, dizendo, será que há 70 anos nós estamos falando mais do mesmo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é central na sociologia da educação a busca das mediações pelas quais o pertencimento social de uma criança vai redundar em destino escolar. Nós sabemos o produto, mas há uma cadeia de mediações que levam a origem social a produzir lá na ponta um destino escolar mais ou menos favorecido. Então, eu ousaria dizer que boa parte do desenvolvimento da sociologia da educação esteve às voltas com buscar essas mediações. Quais são os processos que levam a isso? Por isso que eu quis fazer esse detour para dizer que não podemos afirmar que não há nada de novo no debate. Há, sim, muito de novo, foi o que a gente viu, na medida em que esse debate pretende refinar os processos pelos quais a origem social vai redundar no destino escolar. Nós pegamos 3 exemplos disso. A influência do local de moradia, muito impulsionado pelos estudos da sociologia urbana, da segregação residencial, como que isso vai bater lá no funcionamento do sistema de ensino. Desigualdades socioespaciais, e eu tenho aqui o Chucri, que é o nosso especialista nisso. As desigualdades do local de moradia, nós começamos a detectar hoje que exercem uma grande influência, mas nós estamos começando a ver, primeiro, a magnitude dela e, outra vez, de que maneira. Mais uma vez, as mediações. Um segundo elemento de refinamento constitui uma observação sistemática dos comportamentos parentais. E aí, para mim, esse eu acho que é o elemento crucial para esse refinamento. Eu vou, se vocês me permitirem, fazer uma observação que eu quis muito fazer a manhã toda, mas não deu tempo. Eu fiquei remoendo quando o Naércio mostrou a experiência de Sobral e disse, se a gente fizer o dever de casa direitinho, como Sobral está fazendo, daqui a algumas décadas nós vamos chegar numa situação de convergência grande. Primeiro, porque aqueles lá de cima bateram no teto. Foi a explicação que ele deu, perfeitamente plausível, na bela explanação que ele nos fez. Ocorre que esses de cima não estão parados e não ficam parados. E, quando a gente pensa em distância, se houvesse um teto
Se houvesse um teto. Mas o teto que ele nos mostrou era o teto de atingir, digamos, 400 pontos em matemática. Só que esse menino já está numa escola bilíngue ou trilíngue. Ele já não está, ele não só está aprendendo matemática, ele está aprendendo matemática em inglês. Portanto, isso, quando a gente se preocupa com distâncias, essa é uma variável muito importante. Exatamente. Portanto, e é por isso que, na intervenção do Chico, depois da intervenção de... já não estou mais lembrado, havia uma constatação que, não só no caso brasileiro, mas como no caso internacional, o leque, ou a boca de jacaré, como dizia alguém, se abre. Por que ele se abre? Seria contraintuitivo, porque nós temos que pensar que o bom senso nos levaria a pensar que, na medida em que a gente tem ampliação da cobertura, o que nós chamamos de massificação, políticas de democratização do ensino. Mas a gente tem também políticas que estão preocupadas com a qualidade, ampliação do tempo de escolaridade. No entanto, na presença desses mecanismos, nós temos o contrário. Nós temos distâncias sendo aumentadas. E aí me parece que é crucial um conceito que não apareceu no nosso corpus. Infelizmente, esse estudo, seguramente por questões de período, ele é de 1990. Que é um conceito formulado por um inglês chamado Philip Brown e que, para mim, é absolutamente heurístico. Ele fala hoje numa parentocracia, ou seja, no desenvolvimento pelas famílias que têm recursos, evidentemente, tanto econômicos quanto culturais, mas, sobretudo, econômicos, de desenvolverem aquilo que elas querem desenvolver, consciente ou inconscientemente, isso não muda nada, que é o aumento da competitividade do seu filho, seja no interior do sistema escolar, seja depois dele, enfrentando os problemas do mercado de trabalho e dando a eles trunfos de empregabilidade. A parentocracia se desenvolve enormemente, como o Philip Brown apenas despontou, mas, depois dele, estudos empíricos têm vindo sucessivamente a serem feitos, mostrando que a rentabilidade de uma estratégia parental ela é função do meio social, ou seja, o proveito que a família tira de uma determinada estratégia ou até de um investimento financeiro depende muito da sua posição social. Por isso é que todos esses elementos vão tornando inteligível aquilo que pareceria contraintuitivo, que é o aumento da iniquidade a despeito das políticas, das preocupações. Nós medimos melhor nossas desigualdades, nós tentamos cada vez mais combatê-las e elas aumentam. Isto é alguma que eu jogo para reflexão. E, por último, o papel da primeira infância, que veio largamente no debate também e que aparece como não só um eixo, mas como um tema transversal aos eixos. E eu acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que, ultimamente, a questão da educação, não é nem educação infantil, a primeira infância mesmo, é 0 a 3, vem despontando como um elemento explicativo muito importante. A gente, na verdade, um pouco a fala da Tereza, um pouco mais cedo, a gente menosprezava um pouco, talvez, dedicava menos atenção a esse segmento e a essa faixa etária, e, cada vez mais, os estudos tendem a nos mostrar o quanto ele é importante. Acho que... Andando e ligando com o trabalho da Wanda e da Cláudia, quando alguém perguntou, foi a Tereza, que perguntou no debate, o fato de terem aparecido mais políticas de ensino fundamental e de ensino médio, políticas e projetos, programas, e eu ainda fiquei pensando, lembrando desse aspecto aqui que apareceu na nossa pesquisa. Eu acredito o seguinte: no ensino fundamental começam a ser feitas as avaliações de larga escala, começa a ser feito um processo sistemático de avaliação do desempenho escolar em termos comparativos. Então, talvez as políticas, talvez esse seja um elemento explicativo também, por que, nesse momento, aparecem programas que tentam incidir sobre a melhora do desempenho, a redução das desigualdades. Mas o que a gente viu nessa literatura é que, cada vez mais, os pesquisadores e os formuladores de políticas se atentam para o fato de que essas desigualdades começam muito antes. Usando uma expressão de um dos textos, acho que foi até uma reportagem, Vivi?
que ele dizia: a desigualdade começa à porta do jardim de infância. Quer dizer, usando essa expressão que é comum ainda, a porta no sentido de antes. Ela já começa antes e, nesse sentido, ela é mais perversa, porque é muito precoce. E aí é uma confluência de estudos hoje de diferentes áreas, da sociologia, da psicologia, até da neurociência, né? Hoje em dia a gente vê os estudos aí sobre cérebro, falando do desenvolvimento infantil, da assistência social, Viviane está lembrando. Então, é algo realmente para a gente ter atenção e que vai aparecer nas políticas, que é, terminando, o nosso tempo já está quase no final. A segunda questão que nós elegemos como emergente nesse debate, que são os dispositivos de redução das desigualdades escolares, tentando, de forma muito sintética, identificar principais eixos de atuação que nós encontramos nessa literatura. E aí uma relativamente boa notícia, eu acho, para nós que somos do campo educacional, é que a política importa. Quando eu digo relativamente boa, porque é aquela discussão que vem também desde a época das teorias da reprodução. Se a escola reproduz, se a gente vê que a origem social é tão forte, o que é que a gente vai fazer então, né? O que é que nos resta? Primeiro, até aproveitar, a Maria Alice falou que ficou com uma coisa na cabeça, e eu também fiquei muito tempo, a gente aproveita esse espaço aqui para fazer um debate, né, que antes de dizer que a política educacional importa, dizer, aqui eu me lembro de uma frase do François Dubé, que é: a escola não consegue sozinha resolver os problemas de justiça de uma sociedade injusta. Então, eu comecei a ficar, na primeira parte da manhã, um pouco incomodada, um pouco preocupada da gente colocar como que a gente pode promover condições de aprendizagem independentes de uma situação de vulnerabilidade social, por exemplo. E a minha vontade é falar: não tem como. Independente da vulnerabilidade, impossível. A própria expressão vulnerabilidade, acho que já implica que tem alguém numa situação de desvantagem, com relação a um certo bem social valorizado. Mas, então, eu falo isso porque eu acho que é importante nós, que somos do campo educacional, marcar que aí na fala do Naércio, a apresentação que ele fez, aí já me contemplou muito, porque eu acho que ele mostra isso nos dados que ele traz, e depois o Antônio Góes falou isso claramente, né? Como é que são as políticas fora da escola. De que forma que a desigualdade continua sendo produzida e reproduzida na sociedade, e a escola cada vez mais sendo cobrada de reduzir desigualdades. Então, acho que a gente tem que ter clareza disso, mas também não é questão de cruzar os braços e falar: então não podemos fazer nada porque a desigualdade está toda fora. Não. A política importa, tanto a política dos sistemas de ensino, quanto as políticas escolares, as políticas de cada estabelecimento de ensino, porque elas podem reforçar essa desigualdade que vem de fora ou podem minimizar os efeitos dela dentro do sistema ou dentro da escola. E aí o que a gente viu que tem sido implantado nos países nessa tentativa de minimizar os efeitos das desigualdades no interior das escolas ou do sistema de ensino? Parcerias escola, família e comunidade, então vários trabalhos nesse sentido, muitos deles na perspectiva da intersetorialidade, que é justamente para, também foi bastante abordado, né, assim, nas falas, tentar atuar sobre populações em situação de risco e em esferas que muitas vezes ultrapassam o que tradicionalmente seria considerado específico do escolar, mas a proteção social, a saúde, a habitação, tem programas até na área de habitação, é impressionante, né, tentando incidir sobre a questão escolar. Dispositivos de uso do tempo extraescolar, eu já mencionei um pouco antes, quando falava dos fatores, que os estudos vêm apontando como que o tempo que a criança passa fora da escola, o que é feito nesse tempo tem impacto no tempo escolar. Tanto o tempo oposto ao tempo da aula durante o dia, e aí surgem muitos programas que a gente tem no Brasil, de chamados contraturno escolar, programas que buscam utilizar esse outro tempo com atividades socioculturais, muitas vezes com atividade de reforço escolar, de tutoria, mas cabe perguntar sobre qual é a qualidade dessa oferta. E também um dado que, para nós, foi bem interessante constatar, porque essa discussão a gente vê pouco no Brasil, estudos sobre o tempo de férias, tem uma expressão em inglês que é o summer setback, ou seja, o gap que as crianças, principalmente de meios mais vulneráveis,
sofrem no processo de aprendizagem durante o período de férias. No caso dos países do hemisfério norte, férias de verão, que são longas, e a criança fica, então, num ambiente muito distante do ambiente escolar. Então, a constatação desses estudos é de que essas crianças perdem no processo de aprendizagem, diferentemente das crianças de meios mais favorecidos, que, mesmo nas férias, muitas vezes estão em espaços mais próximos do espaço escolar. Então, estão frequentando museu, estão no cinema, viagens. E, no caso das crianças de meios mais vulneráveis, não. Então, esses países começam a desenvolver projetos de uso do tempo das férias para fins pedagógicos, né? Seja a criança levar um livro para ler nas férias, e a escola tem um acompanhamento disso, seja mesmo cursos de férias para as crianças. O que implica, né, Tânia, que eles tenham medidas. Eles têm a medida de como a criança saiu nos recessos. E não é só o recesso grande das férias, é até fim de semana prolongado. Então, eles têm a medida de como ela saiu e a medida de como ela volta, para poder comparar com as crianças favorecidas, que ou não perdem nada, ou, no mais das vezes, ganham. E uma competitividade, mais uma vez. E aí uma reflexão que nós fizemos muito nas nossas discussões é a importância de pensar isso no caso brasileiro, embora não vejamos estudos, porque nos parece que no Brasil não é somente a questão das férias de verão, além dela. Ou seja, a gente tem períodos de férias prolongados, que as crianças perdem esse contato com o espaço escolar e com tudo que ele representa, mas a gente tem períodos, por exemplo, sem aula devido à questão da violência urbana, crianças que não vão para a escola devido a tiroteio, aulas que são suspensas. Temos, frequentemente, nas redes públicas, especialmente, períodos muito prolongados de greves, às vezes 2 meses, às vezes 1 mês ou mais. Temos, muitas vezes, o aproveitamento do tempo letivo, mesmo tendo aula, é muito desigual entre escolas, já começa a ter estudos que apontam para isso. Escolas que têm mais tempo focado em ensino de conteúdos do currículo e escolas que têm uma série de atividades que tangenciam. Então, enfim, acho que tem todo um campo de discussão e de investimento aí nessa questão do tempo. A mobilização de recursos humanos é outra frente de intervenção, de política. Quando eu estou dizendo política, no sentido bem amplo, não só política pública, mas políticas de ONGs, por exemplo, do terceiro setor, ou mesmo políticas escolares, né? Que eu acabei falando quando eu fui falar dos fatores, então, que vão incidir tanto sobre a liderança escolar quanto sobre novos perfis, então não vou repetir. A questão da atenção à educação infantil, que também já falamos como fator, e que vai aparecer nas políticas e nas propostas, que nós vimos principalmente em 2 áreas. A preocupação com como a criança vai chegar para o ensino fundamental, portanto, o conjunto de aprendizagens que vão ser construídas antes e que vão interferir na aprendizagem depois da alfabetização e dos conteúdos do ensino fundamental, e a sustentabilidade dos ganhos que são realizados na educação infantil, em que medida que eles se conservam na transição para o ensino fundamental, porque aí vão ter todas as questões dessa transição. Então, tem também propostas que vão incidir sobre esses aspectos. Um outro conjunto de propostas ainda seriam dispositivos mais propriamente curriculares, ou, por exemplo, um currículo mais interdisciplinar, um currículo que usa artes para ensinar frações, um currículo que usa teatro para a produção de textos. Então, essa tentativa de mexer um pouco nesse funcionamento mais interno da escola, do currículo, que a Wanda também citou. E um outro tipo de política que identificamos também, até nos estudos internacionais, aquilo que Maria Alice falou, tem algumas coisas que vão tangenciando, são propostas de evitamento do tracking, que a gente viu bastante discutidos, os efeitos negativos do tracking, que seria o quê? Em termos muito grosseiros e gerais, a separação dos alunos, seja em itinerários de ensino, a separação precoce, no caso, né? Seja por itinerários, ou seja, um grupo de estudantes vai seguir para um tipo de escola mais técnica, o outro vai seguir para uma escola mais geral, ou seja, dentro das escolas, a enturmação pelos chamados níveis de habilidades ou níveis de competências, que no Brasil é uma prática ainda muito recorrente, e que os estudos, de forma muito incisiva, mostram os efeitos negativos do tracking na questão da equidade, principalmente.
né? Então, muitas vezes, as escolas melhoram os resultados nos testes de larga escala fazendo tracking. Pega uma turma, concentra ali os chamados melhores alunos e faz um currículo intensivo com aqueles alunos. Mas, do ponto de vista da equidade, os estudos mostram o efeito negativo dessas práticas, porque elas tendem... Aí, várias questões que já foram discutidas hoje. Quanto mais precoce, mais desigual vai ser. Exatamente. Quanto mais precoce é essa separação. Então, aí vai ter políticas de evitamento dessa separação, seja em termos de construção de um tronco comum entre os alunos, seja em tentativas de enturmação que não façam esse agrupamento por habilidades. E aí, somente uma última consideração, então, porque... Tânia, viram... posso intervir só? Esses elementos que estão dispostos aí nos mostram que, mesmo a gente considerando que a sala de aula se mantém central, né, nós vimos toda a fala da Carolina um pouco anteriormente, dá para a gente ver como que frentes de combate às iniquidades extrapolam a sala de aula, e fazendo apelo a parcerias com a comunidade, ao uso do tempo extraescolar, que não necessariamente está ligado à escola, mas está ligado a atividades da própria comunidade. Ou seja, nos parece que as frentes de combate são bem mais amplas, extrapolando não só a escola, como extrapolando a sala de aula também. Só uma consideração final, no sentido dessa apresentação, porque as questões são muitas que, para a gente mesmo, se colocam, é que o combate às desigualdades educacionais exige, então, em primeiro lugar, algo que fica muito forte para a gente, é que combater as desigualdades exige, antes de tudo, reconhecer sua existência em diferentes níveis. Parece óbvio, mas, como o exemplo que eu acabei de dar aqui da enturmação, né, muitas vezes, no esforço de melhorar resultados educacionais, não se coloca como prioridade a questão das desigualdades. E, para combatê-las, antes de tudo, eu tenho que reconhecer que elas existem e pensar em políticas específicas de equidade, políticas específicas de combate às desigualdades, seja no nível da relação escola-sociedade, seja no nível do funcionamento interno das escolas e dos sistemas de ensino. Então, em ambos os casos, nos parece que não são suficientes medidas de desenvolvimento geral. Eu vou promover o desenvolvimento econômico do país. Se eu não penso na questão das desigualdades, esse desenvolvimento vai beneficiar desigualmente diferentes grupos. E aqueles que já estavam em situação de vantagem vão se beneficiar mais do desenvolvimento do que os que estão em situação inicial de desvantagem. E o mesmo dentro da escola. É ótimo promover políticas de melhoria das escolas e melhoria dos sistemas de ensino, mas se essas políticas simultaneamente não pensam em medidas de redistribuição, como foi falado lá na primeira fala, elas vão ser apropriadas de modo que, provavelmente, a desigualdade se reforce também nesse âmbito. Super obrigada. Eu acho o trabalho muito interessante. Acho que realmente dá muita vontade para ver, de ir no portal para a gente e analisar. Eu vou começar a fazer uma questão e eu vou fazer só uma rodada de perguntas, porque eu acho que a gente está com o tempo estourado para poder ir analisar a plataforma aí que o Maurício vai estar apresentando na outra sala. Então, a minha questão é pensar... Eu conheço muito o trabalho... Muito não, mas conheço o trabalho da Larroux. Gosto muito, fiquei encantada com esse trabalho. E ela sobrepõe a questão do nível socioeconômico à questão racial. Mas ela está analisando os Estados Unidos, né? Então, isso eu acho que tem uma diferença muito grande em relação a países como o Brasil, por exemplo. Então, a questão racial não aparecer, para mim, é uma questão que me incomoda, porque no trabalho do Chico, a questão das desigualdades, quando ele vai analisar a questão por raça, isso vai ficar muito claro. As desigualdades por questões raciais vão ser muito, muito maiores, né? Então, a questão racial tem um peso muito forte aqui no Brasil, quando a gente vai analisar pelo indicador do Chico. Então, assim, como é que vocês veem isso, né?
sei se a gente pode dizer que esse residual de desvantagem pela cor seja menor nos Estados Unidos. O que ela fez com uma amostra pequena é mostrar que, quando ela controlava a variável NSE, ela não via diferença entre famílias brancas e negras das classes médias e das classes populares. Quer dizer, foi um estudo controlado, quase de laboratório. Ela viu pais atuando de uma maneira muito semelhante, independente da sua cor. Foi um pouco o que eu falei que a Teresa Seabra viu em Portugal, comparando lisboetas com açorianos, a imigração que vinha dos Açores. Talvez o que a gente possa dizer é que o que a gente sabe com certeza é que há um residual de desigualdades que só se explica pela cor, aquilo que a gente chama de efeito líquido da cor. Mas a minha dúvida é se esse fenômeno, guardadas as proporções, não ocorre lá e cá, guardadas as devidas proporções. Certo. Eu acho que também a gente tem muito pouco estudo, né? Ainda temos no Brasil e eles têm muito mais, né? Mas, enfim, vamos... Maurício, então vamos lá, Maurício, Chucri e professor Cordon. Bom, primeiro, eu queria dizer que gostei muito do trabalho apresentado, mas 3 coisas me deixaram preocupados. Eu quero falar um pouco, bem rapidamente, das 3 preocupações. Uma preocupação, a Viviane falou rapidamente do trabalho em contraturno, né? Isso, na educação infantil, em especial, é um pecado. Certo? Tem que trabalhar o contexto por inteiro, certo? Né? Turno e contraturno, deixando a parte chata no turno e a parte gostosa no contraturno. Isso é um absurdo na educação básica inteira e, principalmente, na educação infantil. Uma outra questão que me preocupa é que é um pouco continuidade da mesa anterior, a questão da avaliação, que está sendo muito mal executada de acordo com os objetivos da LDB na educação básica inteira. O objetivo da avaliação não é reprovação. O objetivo da avaliação é ver o que o educando aprendeu para servir de alavanca para novas aprendizagens, o que ele não aprendeu e que o professor que diagnosticou isso tem que prognosticar novas atividades pedagógicas para que ele aprenda, senão vai aprofundar a desigualdade. Certo? O artigo 31, que fala das regras comuns da educação infantil, a primeira regra é a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, vírgula, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso no ensino fundamental. Há pouco tempo atrás, eu visitei uma escola aqui em São Paulo que reprova aluno do prézinho para... do jardim da infância, então segura, e daí está seriando a educação infantil. E daí a BNCC, o parecer do Chico Soares e do Neto, e a resolução 2 de 2017, é claríssimo quando, no artigo 10, falando das diretrizes para a educação infantil, e ele retoma um parecer do conselheiro Murilo Ringel, que é de 2009, considerando o conceito de criança adotado pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução 5/2009, o antigo, como sujeito histórico e de direitos que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. E a gente insiste em fazer currículo escolar na educação infantil. E os 6 itens
que estão colocados como direitos essenciais, é conviver com outras crianças e adultos, brincar cotidianamente diante de formas diferentes, participar ativamente, explorar movimentos, gestos, sons, etc., expressar sujeito dialógico, conhecer-se, construir identidade, e aí ele aprende. Certo? Não é com conteúdo curricular, com reprovação. Isso me deixa muito triste. Obrigado. É só um alerta, é bem curto, não é nem, na verdade, uma pergunta. Mas a gente observa que há sempre uma tendência a gente tratar a desigualdade em educação como se fosse um público definido que são os alunos, né? Então, são esses que a gente quer promover equidade para poder se desenvolver e atingir todos os objetivos lá que a gente tem, espera, estão nas leis e etc. No entanto, a gente pouco fala da desigualdade presente entre os professores, né, que são fruto dessa sociedade. Eu gostei da fala, depois, quem é que falou isso? Professor, a escola não consegue sozinha resolver os problemas de injustiça de uma sociedade injusta. François Dubé. Enfim, a gente, para enfrentar, eu acho, a desigualdade do jeito que a gente se coloca e tem se colocado aqui, a gente tem que considerar que esse professor que a gente tem hoje nas nossas escolas, em função, inclusive, da expansão, da massificação do ensino, ele vem dessa sociedade que foi uma sociedade injusta e que, portanto, muitas vezes ele está fazendo o máximo dele. Às vezes a gente já pode até achar que não deveria estar fazendo mais. Mas eu costumo dizer que a gente não consegue escolher um prato de comida se a gente não conhece esse prato. E, às vezes, este professor também carece de um repertório para promover todo esse entendimento que a gente tem, esse acolhimento, e proporcionar isso para os seus alunos. Então, dentro da educação, eu acho fundamental a gente olhar para as desigualdades, sim, esse enfrentamento dos nossos alunos, mas, infelizmente, ainda a gente também tem que olhar para o outro lado, que são os nossos professores, né, que estão nesse centro também de desigualdades. Eu tenho 3 coisas para comentar. Estou pensando bastante no trabalho que eu conhecia, que eu acompanhei, obviamente. Acho que a primeira coisa que ficou também foi muito marcada na sessão anterior é que a gente vive, quando está pensando na política para a promoção de qualidade e equidade, a gente vive num eterno jogo entre ver que a política importa, a pedagogia importa, mas há uma força muito grande dos mecanismos de reprodução. Então, eu acho que a gente precisa assumir que a gente vive nessa tensão, para não cair nos riscos de ficar só com um dos polos da tensão, porque eles podem levar ou a um voluntarismo ou a uma resignação, enfim. E acho que porque a gente está dizendo a política importa, a gente tem realidades que mostram que a política importa, produz coisas muito, muito interessantes. A gente citou Sobral em alguns momentos, o Chico citou Teresina, volta a citar Teresina. Enfim, tem outros exemplos por aí. Então, esse é um primeiro ponto para a gente, que a gente vive, tem que viver, assumir essa tensão como parte da nossa maneira de construir o nosso raciocínio. Segundo ponto, que sempre me chamou muita atenção, todas as vezes que eu vi os dados que vocês mostraram, é essa diferença entre o debate brasileiro e o debate internacional em língua inglesa e língua francesa. Assim, tem temas, tem modos de produção de pesquisa, tem possibilidade de realização de pesquisa que nós não temos. Então, acho que tem algumas fronteiras, né, que a gente tem para avançar, para a gente compreender melhor a nossa realidade, o que é fundamental. Parece que a gente tem problema de dados. Efetivamente, nós não temos como construir um retrato muito apurado da nossa desigualdade pelo fato de a gente não conhecer, não ter estatística sistemática sobre escola privada. Sem isso, no Brasil, onde a segmentação público e privado ela é
ela é estruturante das desigualdades educacionais, nós temos um problemão. Nós não temos dados sobre quem está, nós não temos como olhar com precisão ali quem sai do sistema. Quem sai do sistema, enfim, a gente consegue cercar um pouco isso, mas a gente não consegue incorporar no IDEA, por exemplo, os dados de quem sai do sistema. Pegar uns dados de trajetória para ver. Então, a gente tem o nosso retrato, ele não mostra uma realidade muito boa, mas a gente ainda tem um retrato incompleto. E a gente tem uma agenda de pesquisa também, de estudos, como vocês pontuaram em alguns temas para a gente desenvolver. Então, acho que minha segunda questão é essa, de que a gente tem agendas brasileiras. Nessa agenda, eu termino, eu acho que a gente eu concordo com a Neca, que a gente tem que, acho que tem que avançar mais no debate sobre o lugar estruturante que as desigualdades têm na produção das desigualdades raciais no Brasil. A gente tem os estudos pioneiros do Rasenbalg, que mostra como é importante, como essas desigualdades são importantes, controladas todas as outras, na produção de desigualdades de acesso, conclusão e anos de estudo. A gente viu coisas, pegando o IDEA, olhando São Paulo, a gente viu a posição dos meninos pretos, assim, não tem como olhar aquele dado e sair indiferente a ele, mas eu acho que a gente produz ainda pouca informação e, sobretudo, Sueli, quando a gente constrói as interseccionalidades, porque aí a gente percebe nuances muito fortes. A diferença entre os meninos pretos e as meninas pretas, eles vivem a desigualdade afeta esses dois grupos de modo muito diferente. Então, eu acho que a gente é isso, em agendas, tá? Alors, je voudrais dire que l'intervention m'a inspiré une réflexion. Donc après, où tu traduis, voilà. C'est sur la question des catégorisations, des catégories. Ou alors, oui, tu prends le... Sinon, si vous-même vous voulez traduire à la fin un peu... Ou Marie-Alice, tu peux traduire en même temps. Oui. Je voudrais dire que en France, on a un problème dans l'usage du terme pauvreté. C'est un mot qu'on ne veut pas employer et c'est considéré comme un terme un peu dégradant, hein, un peu insultant même, un petit peu. Et je pense que ça produit un obstacle en fait dans la façon de poser les politiques éducatives, comme si finalement il n'y avait pas de population en grande détresse. En quelque sorte. Et on utilise à la place de pauvreté des termes plus techniques comme population favorisée, très défavorisée, etc. Ou bien, parfois, les statistiques de l'éducation nationale sont étranges, elles sont binaires. Il y a favorisé, défavorisé. Donc, dans favorisé, ça va des classes moyennes jusqu'aux très riches, et dans défavorisé, des classes moyennes du bas vers les plus précaires. Alors, pour finir, en fait, ce mot, il est sorti officiellement lorsque c'était un responsable administratif de l'éducation nationale, un inspecteur général, proche de la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, et qui a publié un rapport qui s'appelait « Grande pauvreté et réussite scolaire ». Et une grande partie du rapport porte sur pourquoi les Français et les chercheurs français ne veulent pas utiliser le mot pauvreté. Qu'est-ce qui les gêne dans ce terme-là? Et moi, il me semble que parler de défavorisé, on est habitué, et de pauvreté n'est pas exactement la même chose dans la façon de considérer les populations par rapport aux vraies souffrances qu'elles vivent. Donc la France a un problème un peu d'hypocrisie par rapport à ce terme. Voilà ce que je voulais dire. Bom, vamos, Maria-Alice, você faz uma tradução rapidinha, sim, bem concisa da pergunta dele e já responde tudo para a gente ir terminando, por favor. Ele diz que na França não se usa o termo pobreza ou alta pobreza porque tem uma conotação de degradação da pessoa. Então, eles ficam usando eufemismos, como desfavorecido. Mas isso, em termos de precisão, é muito ruim, porque o desfavorecido é da classe média para baixo e o favorecido é da classe média para cima. Olha que leque grande
grande que eu tenho de imprecisão. E que, recentemente, um inspecteur, que é um alto cargo na França do Ministério, resolveu fazer um rapport e ele resolveu intitular A Grande Pobreza, ou seja, ele desafiou um pouco os costumes e falando, portanto, dessas populações de risco. Por isso que eu fiz essa brincadeira que, por uma vez na vida, nós ganhamos deles, em precisão. Eu acho que isso foram observações gerais. Foi até agradeço a colocação do senhor sobre o contraturno, porque eu me referi aqui muito rapidamente mesmo, porque, no nosso caso, a gente viu muitos programas que são de ONGs, que aí é necessariamente a ideia de contraturno. Elas trabalham no turno contrário. E eu acho que o senhor está se referindo nas políticas escolares de ampliação do tempo, que aí, de fato, tem essa grande discussão de não ser esse modelo que um turno é o ensino regular e o outro turno são atividades que competem com o primeiro em atratividade para as crianças. E não deveria ser, quanto mais nos anos iniciais, né? Mas, no nosso caso aqui, o uso dessa expressão foi por esse contexto mais de ONG, mas boa lembrança, né? Foi ótimo, porque a gente, às vezes, falando rápido. Acho que os demais foram comentários que a gente agradece e, para o adiantado da hora, deixamos para... Não, quero agradecer, sobretudo por aquilo que eu falei, porque nesse momento de fatiga, vocês estarem aqui nos ouvindo é realmente um ato de clemência enorme. E ainda vamos... E dizer que os detalhes estão no site. Então, agradecer a todos e pedir mais um ato de clemência. Porque vai ser para o Maurício, que vai fazer a apresentação na outra sala da plataforma do IDEA. Tá bom, gente? Obrigada. E vamos lá, ainda para finalizar.